Olá, oitavo ano, professor Wesley novamente, de Ciências, né? Agora com o vídeo 2 para corrigir as atividades aí da terceira e quarta semana, tá ok? Nessa terceira semana, o tema da aula é circuitos elétricos. Então vamos para a nossa primeira atividade. Todas essas atividades, pessoal, as respostas estão praticamente no texto, né? Então é só mesmo uma questão de interpretação. Mas eu vou ajudar vocês aí nessa correção. Explique com suas palavras o que seria um circuito elétrico e que cuidados devemos tomar para que esse fenômeno não ocorra. Aliás, eu li errado, né? Explique com suas palavras o que seria um curto-circuito e os cuidados para isso não acontecer. Então a gente tem a explicação aqui, ó, no texto. O que é um curto-circuito? Basicamente, um curto-circuito ele ocorre quando nós colocamos, digamos assim, fechamos um circuito, né? Vamos pensar o seguinte, olha. Digamos que a gente tem aqui uma caixa principal de distribuição de energia elétrica. Aqui nós temos um fio que sai, positivo, vamos chamar de positivo, e o outro, o azul, negativo. Então, essa caixa é a caixa de distribuição de energia elétrica. A energia está saindo dessa caixa e indo nesses dois fios aí, beleza? Quando nós colocamos esses dois fios em contato, a gente fecha aqui, ó, põe em contato essas duas pontas aqui, ó, aqui vai acontecer o curto-circuito, ó. Por quê? Porque a energia ela está saindo e está indo livre. Quando você encontra as duas pontas dos cabos, essa energia não tem para onde sair. É onde estoura aquele ponto ali. Se a gente pegar e conectar uma lâmpada nesse encontro aí, o que vai acontecer? Não vai dar um curto-circuito, porque a lâmpada está gastando a energia está passando e ela está consumindo a energia, ou qualquer outro aparelho, ok? Então, o curto-circuito é quando a gente fecha o circuito e não deixa, e não dá um caminho para onde essa energia vai sair, ok? Mas aí você pode pegar aqui, ó, olha só. É um fenômeno que ocorre quando há passagem de corrente elétrica acima do normal pela fiação e as resistências não são capazes de conter a energia. Esse excesso é convertido em calor, podendo derreter o fio e danificar o circuito. Isso faz com que os aparelhos, né, sejam queimados. Mas basicamente é isso. A gente fecha o circuito e aí não tem para onde a energia passar, vai ter muita resistência de calor. Aí começa a pegar fogo ali, dá um estouro daquele local, beleza? Então você pode explicar com as suas palavras aí na questão 1. Questão 2, diferencie fusível de disjuntor, citando uma semelhança e uma diferença de cada um desses dispositivos. Então vamos ver aqui, ó. O que é um fusível e o que é um disjuntor? Todos dois funcionam como um tipo de chave de segurança. Vamos lá. A diferença entre esses dois dispositivos é que disjuntor desarma com a sobrecarga, podendo ser ligado manualmente em seguida. Já o fusível, diferença, né? É queimado e deve ser substituído por um novo. Então essa é a principal diferença entre eles. Beleza? Agora o que é um e o que é o outro? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se está para cima aqui. Não, está ali mesmo. Então vamos ver aqui, ó. Em uma residência, sempre há a possibilidade de ocorrer um curto-circuito, pelas razões já citadas. Para reduzir a chance disso acontecer e proteger o circuito interno da casa, assim como os equipamentos ligados a ela, junto à instalação da malha elétrica, podem ser instalados dois tipos de dispositivos, os fusíveis e os disjuntores. A função deles
é, ao detectarem aumento na corrente elétrica, interrompem o fluxo de energia, evitando que um problema venha a ocorrer. Então, qual que é a função desses dispositivos? É interromper o fluxo de energia elétrica. No caso de excesso, né, de energia elétrica, vai interromper o fluxo, ok? Então, todos dois são uma espécie de chave. Um você consegue religar, que é o disjuntor, e o fusível não, tem que trocar. 3. Como devem ser as ligações elétricas da cozinha da sua residência? Em série, em paralelo ou mista? Justifique sua resposta. Vamos ver aqui no texto. Basicamente tem que ser em paralelo, tá? Vamos ver, olha. Ó, no circuito elétrico ligado em paralelo, dois ou mais componentes estão ligados paralelamente entre dois pontos em comum, como as extremidades de uma pilha. Nesse caso, a corrente que passa por um de seus componentes poderá variar. Essa variação de corrente depende da resistência do componente ligado ao circuito. Se um dos componentes for afetado por um curto-circuito, exemplo, o outro continuará funcionando normalmente. Um exemplo disso é o funcionamento de aparelhos elétricos e das lâmpadas de uma sala que funcionam de forma independente. Se uma lâmpada queimar ou for retirada, isso não afeta o funcionamento dos demais aparelhos, ok? Então, este é o exemplo aí do que deveria ser feito no caso aí da cozinha, tá? A ligação em série já não é o caso. Isso aí é no caso de uma árvore de Natal, um pisca-pisca, que você coloca as lâmpadas tudo ligado na mesma sequência. Um circuito elétrico misto, vamos ver aqui, ó, qual que seria a aplicação? Olha só. Quer dizer, componentes estarão dispostos tanto em sequência quanto em paralelo. Esse misto não seria tão aplicado. Então, na cozinha é o circuito paralelo, ok? Então, respondendo a nossa questão aqui. Como devem ser ligações elétricas na cozinha? Em paralelo. Por quê? Porque se uma lâmpada, por exemplo, queimar, eu consigo acender o fogão elétrico, eu consigo utilizar uma tomada. No caso, por exemplo, de uma árvore de Natal, daquelas lâmpadazinhas, né, de árvore de Natal, se eu tirar uma lâmpadazinha daquela, como está ligada em série, o resto, uma boa parte vai parar, ok? Que fizer parte daquele circuito ali. Então, atividade 3, a resposta é paralelo, porque se um dispositivo queimar, os outros vão continuar funcionando. Atividade 4, descreva um circuito elétrico em paralelo. Como que você vai descrever um circuito elétrico em paralelo? Você pode usar este exemplo aqui, ó. Este exemplo aqui, ó. Você pode utilizar, tá ok? Circuito em paralelo, ó. Você coloca a pilha, as lâmpadas, beleza? E representa e descreve esse circuito lá embaixo na resposta. Então, finalizamos aí a terceira semana. Agora vamos para a quarta e última semana do PET 6. Atividade 1. Explique por que as lâmpadas incandescentes aquecem durante o funcionamento. É porque elas têm uma estrutura tipo um chuveiro elétrico. Elas têm uma pequena resistência, ó, o resistor. A ele aqui, ó. Elas têm um resistor aqui, ó. Aí a energia passa ali. Como é difícil de passar ali um pouco difícil, então libera calor. Por isso elas aquecem. Então, porque elas possuem um resistor, tá? Você pode colocar lá na sua resposta. Atividade número 2. O que é efeito Joule? Efeito Joule, nós temos a resposta aqui no texto, ó. O que é o efeito Joule, ó? Quanto mais esses átomos vibram, mais calor produzem. E logo, mais a temperatura do resistor aumenta. Esse fenômeno é chamado de Joule. Ó. Resposta da questão, ok? No próprio texto. Vamos ver.
Com base no desenho abaixo, explique o funcionamento do chuveiro. Aqui é o princípio da resistência. Ó. O que você pode colocar? Você vai descrever ó, que a energia elétrica ela passa pela resistência aqui, ó, e como os elétrons têm dificuldade de passar, vai haver liberação de calor neste ponto. Ó, vai sair bastante calor aqui, ó, e com essa dificuldade de passagem e liberação de calor vai aquecer a água. Beleza? Questão de número 4 e última questão. O que são aparelhos receptores e resistores? Cite uma diferença de cada um deles. Também nós temos aqui no texto, ó. O resistor está aqui, o resistivo, ó. O que é um aparelho resistor? É que ele tem uma estrutura que dificulta a passagem da energia, dificulta a passagem da energia elétrica, ó. Ó. Quando o aquecimento é desejável, o aparelho converte toda a energia elétrica recebida apenas em energia térmica, que é denominada resistivo, ó. Então você pode usar esse pedacinho aqui para explicar o resistivo. E o receptor, ele não vai converter energia elétrica em calor, não, ó. Olha só. E quando o aparelho transforma a energia elétrica em outra forma que não seja apenas em energia térmica, é denominado receptor. Então, no primeiro caso, ele transforma a energia elétrica em calor. O ferro de passar roupa, a prancha de cabelo, o chuveiro elétrico e vários outros equipamentos, a misteira, né, de aquecer o pão. Todos esses equipamentos, eles transformam a energia elétrica em calor através da resistência. Beleza? Uma churrasqueira elétrica. Já os aparelhos, já outros aparelhos, eles vão transformar a energia elétrica em outros tipos de energia, que não seja apenas calor. Por exemplo, um liquidificador, ele vai transformar a energia elétrica em energia cinética, energia de movimento, para que a hélice possa girar e fazer os cortes. E assim com vários outros equipamentos. Beleza? Acho que finalizamos, né? Sim, finalizamos. Beleza? Então encerramos aí o PET 6, 2 vídeos, né? Vídeo 1, semanas 1 e 2, vídeo 2, semanas 3 e 4. Beleza, pessoal? Até mais, então, até o próximo PET.